Nesta manhã de quarta-feira santa, dia 27 de março, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta manhã de quarta-feira, nos encontramos mais uma vez com Jesus na sua palavra e hoje através do Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Aqui nós vemos como que primeiro Jesus chamou a cada um pelo nome para que pudesse fazer parte daquele grupo seleto, daquele grupo missionário, daquele grupo que depois da morte e ressurreição de Jesus, eles continuariam a missão quando Jesus voltasse para o Pai. E nesta página do Evangelho de São Mateus, um desses 12 discípulos, Judas Iscariotes, foi então ter com os sumos sacerdotes para combinar um preço para entregar Jesus. Porque o Sinédrio já tinha decidido condenar e matar Jesus, mas não estava achando um jeito para prender Jesus por causa da multidão. Então, Judas, um dos 12, vai ter com os sumos sacerdotes e pergunta então: Que me dareis se vos entregar Jesus? E às vezes a gente, olhando esta página do Evangelho,
ficamos até com raiva de Judas, né? Porque Judas vai trair Jesus, vai entregar Jesus. E hoje também é aquele dia que nós poderíamos fazer um exame de consciência, já aqui no início do Evangelho, né? Essas palavras de Judas aos sumos sacerdotes: que me dareis se vos entregar Jesus? Nós poderíamos pensar também quantas vezes nós fomos Judas traindo Jesus, entregando Jesus aos seus opositores. Quando nós pecamos, quando nos afastamos de Deus por causa do pecado. Quantas vezes nós também negamos Jesus? Então, os sumos sacerdotes combinaram com Judas 30 moedas de prata. A gente falava sobre isso ontem, não é? Desse valor. 30 moedas de prata é um valor simbólico, porque 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Então Judas não somente entregou Jesus, não somente vendeu Jesus, mas vendeu Jesus o preço de um escravo. 30 moedas de prata. A partir desta combinação, eles só procuravam uma oportunidade, então, para concretizar este acerto, né? Para prender Jesus. Então, quando Jesus estava ali à mesa, como já falamos ontem, através do Evangelho de São João, só que hoje na versão de São Mateus, os discípulos vão preparar a ceia, né? Preparar a Páscoa, para comer a Páscoa, comer o cordeiro assado, né? Então, eles foram preparar a ceia, preparar a Páscoa, conforme Jesus tinha instruído, e durante esta refeição santa, Jesus então anuncia que um deles, um dos 12, em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. E todos ficaram assustados, inclusive Judas Iscariotes, que por último também vai perguntar a Jesus se era ele. Então eles preocupados, ontem na versão de São João, Pedro pede a João para saber de Jesus quem é, e Jesus dá aquela pista, não é? É aquele para quem eu entregar o pedaço de pão molhado no molho. E hoje, nesta versão de São Mateus, Jesus diz assim, no versículo 23: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Então, todos perguntando para Jesus se seria ele o traidor. Inclusive no final e por último, Judas também perguntou: mestre, serei eu? E a resposta de Jesus foi essa: tu o dizes. Queridos ouvintes, vivendo esta Semana Santa, esta Quarta-feira Santa, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine para que façamos também nós um bom exame de consciência e, quem sabe, na oportunidade, o sacramento da confissão no dia de hoje, se você ainda não o fez. Pensando nisso, quando nós também traímos Jesus, uma boa maneira para fazermos um exame de consciência é através dos 10 mandamentos do amor de Deus. Começando pelo primeiro e fazendo uma reflexão sobre cada um. Amar a Deus sobre todas as coisas. E assim a gente vai até o 10º,
fazendo uma reflexão e pensando quais são os nossos pecados, quais são as nossas traições para com Jesus. Então, fica esta dica para o dia de hoje, para esse exame de consciência. E rezar pedindo ao Senhor que tenha paciência para conosco, como ele também teve paciência com Judas. Judas foi também um escolhido por Jesus. E mesmo diante das atitudes de Judas, Jesus continuou amando-o. Também a nós, mesmo diante dos nossos pecados, das nossas faltas, Jesus continua derramando o seu amor por cada um de nós. Mesmo no último instante, Jesus não difamou Judas, deu chance para ele até o último momento, mas ele não quis reconhecer nem acolher esse amor de Jesus, o perdão de Jesus. Então vamos pedir ao Senhor que tenha paciência conosco diante do nosso pecado, da nossa traição, diante do negar Jesus diante dos outros. Mas vamos também tomar consciência de que nós precisamos corresponder a esse amor que Jesus tem por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.